Vamos abrir a palavra de Deus no Salmos 19, do versículo 7 até o versículo 14. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disto, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, que na tua bondade e misericórdia, o Senhor tem cuidado de nós. Louvamos o teu nome, porque tão somente a graça do Senhor nós fomos alcançados. E, ó Deus, nós temos o privilégio de ter a tua palavra, que narra os grandes feitos do Senhor, demonstrando o teu grande amor para com os teus filhos. Mostra o caráter do Senhor. Também mostra o destino do homem. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar o hino de número 11, Trindade Santíssima.
Vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, no capítulo 1. Estaremos estudando o versículo 17 ao versículo 27. E trabalhamos um pouco o versículo 17 e 18, mas voltamos a estes dois versículos, porque temos como tema o viver diário segundo a palavra de Deus. Precisamos de sabedoria para o nosso viver diário. E este viver com sabedoria e em sabedoria deve ser direcionado pela palavra de Deus. Em primeiro lugar, vamos olhar o versículo 17 e 18, que fala que a palavra de Deus nos dá vida. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. A palavra de Deus, ela é poderosa. Se olharmos Gênesis, capítulo 1, veremos que o Senhor falava e as coisas vieram a existir. Quando lemos o Salmo 19, ali podemos ver também o poder da palavra. Ela dá vida, ela dá significado, ela dá beleza, ela dá sabedoria. E agora, quando olhamos aqui a maneira como o Tiago coloca, para vivermos neste mundo de tantas provações, para viver no mundo de tentações, para viver no mundo onde temos que lidar com a riqueza ou a pobreza, nós precisamos de sabedoria. E a primeira coisa que precisamos ter em mente, que a palavra de Deus, e tão somente esta palavra, nos dá sabedoria para o nosso viver diário. Então ela precisa gerar em nós vida, ou em outras palavras, precisamos viver segundo esta palavra. Em segundo lugar, devemos aproveitar cada momento para aumentar a nossa audição, para ouvir a palavra de Deus. Como podemos ver, Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 20. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. É importante olhar este versículo de número 19, que muitas vezes nós não ligamos em relação à palavra. Nós podemos pensar que se trata do nosso conversar dia a dia, ou no nosso conversar de uma pessoa com a outra pessoa. Mas aqui vemos que está tratando da palavra. Então, Tiago coloca a primeira coisa: seja pronto para ouvir. Irmãos, precisamos ter disposição para ouvir a palavra de Deus. Temos que ter o desejo de ouvir esta doce palavra. É uma palavra que fala aos nossos corações, mas os nossos ouvidos precisam estar atentos. Mas há uma segunda coisa aqui, que também chamamos a atenção: tardio para falar. Tardio para falar também está relacionado à palavra. Veja o que temos aqui.
há muitas pessoas que estão dispostas para falar e não prontas para ouvir. Aqui está tratando, deve estar pronto para ouvir a palavra de Deus, mas tardio para falar dessa palavra. Por quê? Irmãos, há uma responsabilidade muito grande com a palavra de Deus. Ela deve ser falada com temor e tremor, porque é a palavra de Deus. Então, o ser precipitado para falar da palavra de Deus é algo que podemos fazer sem saber das consequências que teremos. Portanto, há uma necessidade de nós sermos prontos para ouvir, mas tardio para falar. Falar a palavra no momento certo, da maneira certa, porque ela é a palavra de Deus. Mas há uma terceira razão nesse versículo: tardio para se irar. Aqui também está relacionado com a palavra de Deus. Há muitas pessoas que se sentem prejudicadas ou se sentem ressentidas quando estão ouvindo a palavra de Deus. Não tem disposição nenhuma para com a palavra. E muitas das vezes, por causa da palavra, também se ressente com aquele ou com aqueles que falam a respeito da palavra. E o que Tiago está falando, olha, seja pronto para ouvir a palavra de Deus. Tardio para falar dessa palavra, porque ela é a palavra de Deus. Mas não se ire quando a palavra estiver sendo lida, estiver sendo exposta, porque ela nos leva ou trata conosco segundo a justiça de Deus, ou temos como o padrão o nosso Deus. Mas há uma terceira coisa que precisamos olhar dentro dessas palavras de Tiago, é a maneira como devemos receber esta palavra. Veja o versículo de número 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A maneira de recebemos essa palavra, a palavra de Deus. Primeira coisa, ele coloca, precisamos nos despojar. Essa palavra despojar é o meio que tirar a roupa. Tirar, então, nesse sentido, toda a impureza, acúmulo de maldade, para que a palavra faça efeito nas nossas vidas. Então, precisamos despir, tirar todo o pecado, em termos da impureza, do acúmulo de maldade. E do outro lado, devemos acolher, não com ira, mas com mansidão, a palavra implantada em nós, a palavra que nos gerou. E aí vem essa colocação, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, essa deve ser a nossa atitude em receber essa palavra. Despir, tirar a impureza, tirar o acúmulo de maldade, mas do outro lado, devemos receber com mansidão. Mesmo quando essa palavra nos fere, quando a palavra nos chama a atenção, devemos receber com mansidão, porque é a palavra implantada dentro de nós e é a palavra que nos salva. Podemos olhar dentro desse fator do despir e a maneira como devemos receber essa palavra, alguns outros textos em termos das Escrituras. Primeiro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite genuíno e espiritual, para que por ele
vos seja dado o crescimento para a salvação. Percebemos o que Pedro está falando: despojar de toda a maldade. Mas do outro lado, desejar o genuíno leite, a genuína palavra. Também vemos o que Paulo escreve em Romanos, capítulo 13, versículo 12 ao versículo 14. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, e não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Deixemos as obras da carne. Revistamos do Senhor Jesus. Essa deve ser a atitude. Um exemplo prático. Podemos ver na vida de Maria. Em Lucas capítulo 10, versículo 38 e 39. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-os na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Vemos a atitude de Maria. Ela ali estava sentada aos pés do Senhor para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Mas também vemos um exemplo negativo de uma multidão, quando estava levantando contra um servo do Senhor, Estevão. Podemos ver em Atos capítulo 7, versículo 54 a 57, a atitude dessa multidão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. Não tinha disposição para ouvir. Preferiram tapar os ouvidos. Há muitos que têm essa atitude. Tapar os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Temos um exemplo também de um homem chamado Cornélio. A maneira tão agradável, a maneira tão gentil, a disposição que ele teve para ouvir a palavra de Deus. Atos capítulo 10, versículo 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Cornélio, juntamente com a sua casa, com as pessoas que ali estavam, prontos para ouvir a palavra de Deus. Essa deve ser a nossa atitude. Não devemos tapar os ouvidos. Devemos estar prontos para ouvir a palavra de Deus. Veja uma reação adequada em relação à palavra de Deus. Em Tiago capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ouvinte, mas também praticante. Há esse exemplo de olhar no espelho e depois de esquecer como era antes. Mas há um espelho poderoso para o qual você deve olhar. E esse espelho é a palavra de Deus. Esse espelho mostra quem é Deus, mas também mostra quem é você. Mostra quem as suas imperfeições e mostra aquele que pode trabalhar em você para que você seja parecido com o Senhor Jesus. Portanto, ao olhar para a palavra, essa palavra traz para você benefício na sua maneira de viver dia após dia. Mas vejamos, para finalizar, a última atitude em relação à palavra no nosso viver diário. Demonstra que essa palavra fez algo diferente na sua vida, na vida prática. Olha o versículo 26 e 27 de Tiago, capítulo 1. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e, a si mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Demonstra no seu viver que essa palavra mudou o seu coração. Não se apresse em estar falando. Ao contrário, demonstra na vida prática, no relacionamento com as pessoas necessitadas, com as pessoas que precisam de ajuda, que há uma mudança fundamental na sua vida. O viver do dia a dia, o viver diário, segundo a palavra de Deus. Aqui temos essas instruções que Tiago nos traz, a maneira como devemos viver, à luz desta palavra. Portanto, irmãos, neste momento, vamos cantar o cântico espiritual, Tua Palavra. Em seguida, convido o reverendo Marcelino que ore a Deus. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. O teu
Seja bendito o Senhor nosso Deus, mais uma vez, pelo privilégio que em Tua palavra nos dá a diretriz de como o Senhor quer ou requer que nós hajamos mediante ou conforme esta palavra do Senhor, a qual nos chama a podermos observar nas situações cotidianas, corriqueiras do nosso dia a dia, aquilo, ó Deus, que não convém e aquilo que também convém à Tua vontade, ao Teu querer. Por isso, ó Deus, que no nosso viver cotidiano, no nosso viver diário, seja a Tua palavra, ó Deus, instruidora naquilo que devemos praticar, naquilo que devemos deixar de praticar, e que nosso pensamento não seja apenas, ó Deus, cheio de conhecimento, mas que o nosso conhecimento já adquirido do Senhor, mediante as Escrituras, seja um viver prático, como o apóstolo, como o Tiago nos coloca, dizendo que devemos viver conforme esta palavra. Que ela seja, Deus, luz para o nosso dia a dia, que ela seja, Deus, viva, prática em nosso viver cotidiano. Que o que já temos feito, ó Deus, seja reforçado, seja intensificado. E o que nos falta, ó Deus, possamos atentamente observar, de forma, ó Deus, que como Ele nos chama a atenção para que nossa religião, nossa fé não seja vaga, vazia, sem sentido, mas que seja, Deus, operante, praticante. Muito obrigado, Deus, por Tua palavra, pela instrução que ela nos dá, que ela nos traz. Gratos somos ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e consolação do Espírito Santo continue sobre nós, irmãos, família do Senhor, para todos sempre. Amém.